se a gente tirasse tudo e eu tivesse que refazer, iria gastar uns 250 mil reais. Fora o prazo. Total, fora o prazo, só o valor, né? 250 mil. Quanto que nós pagamos aqui? 120. E por todos os eletros, mas vem na geladeira, né? Tudo, menos a geladeira. Os eletrodomésticos que vocês estão vendo aí, a cozinha completa, bancada. Começamos com 600 mil e aí veio uma contraproposta e a gente foi negociando e conseguimos fechar para tudo no mesmo dia. Foi um tomar lá da cá por 650. Então a gente arrematou essa casa por 650 mil reais. E até a gente arrematar e ocupar o imóvel ou vender o imóvel? Não, até ocupar. Imóvel de leilão arrematado na Zuckerman com um único lance, essa casa aqui. 30 dias de desocupação. Compra e venda em 6 meses, 200 mil reais de lucro. Eu vou te contar tudo o que aconteceu, a estratégia para desocupar, para arrematar e para lucrar. Nessa casa aqui, vem comigo em Porto Alegre agora. Vem comigo. E aí, arrematador, temos mais um imóvel aqui do GA, Grupo de Arrematadores. Eu e o Guilherme. Fala, Gui, tudo bem? Novamente, agora na área do cara, ó, Porto Alegre, você tem que pedir autorização pro cara para arrematar. Arrematamos esse imóvel aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vamos mostrar para você exatamente o que nós fizemos, toda a estratégia desse imóvel do GA. GA é o grupo de arrematadores que nós temos dentro da mentoria Arrematador, onde nós aqui arrematamos junto com os alunos. Inclusive, são os nossos sócios, são cotistas. Nós vamos mostrar esse imóvel aqui. Vem com a gente aqui. Bora falar um pouco. Inclusive, você vai ver que o imóvel tá com sofá, com TV, porque nós pedimos autorização para os compradores do imóvel para gravar, que esse imóvel já tá vendido. E eles permitiram que a gente entrasse e gravasse, né? O Gui foi lá, pediu gentilmente, né, Gui? E aí eles permitiram que a gente gravasse. Vamos falar desse imóvel, como que foi a arrematação aqui? Tem uma coisa que eu quero começar, que é arrematamos esse imóvel com um lance único na Zuckerman. Bom, você que acompanha o imóvel de leilão sabe que a Zuckerman é um dos maiores sites de leilão que existe no país, e eu acho que o maior, se não me falha a memória. É, o maior, com certeza. O maior. E um imóvel dessa natureza é praticamente impossível arrematar com um único leilão. Dá uma olhada aqui, quando a gente vai falando, né? Mostrar um pouco, porque tudo isso aqui que você viu, exatamente como estava o imóvel. Obviamente sem o sofá, sem a televisão, sem a mesa, tava completamente vazio, assim, a gente pegou ele como os móveis planejados. Planejados, já chegou negociado, desde a lareira aqui, com os planejados aqui, com esse ripado? Aí, o ripado, ó. Com esse ripado, com toda essa parte de estrutura, com essa cozinha toda planejada, inclusive, todos esses forno micro-ondas, esse cooktop, tudo isso aqui, a coifa, massageamos, sim. Arrematamos o imóvel talvez exatamente desse jeito. E a pergunta é, como que nós conseguimos arrematar um imóvel nesse jeito, dessa locação no condomínio na Zona Sul de Porto Alegre com um único lance? Guilherme, conta o segredo aqui, por favor. Cara, então, o que a gente faz no GA, né? A gente tem uma rotina de prospecção, né? Basicamente de imóveis. E no GA a gente acaba pegando, né, esses imóveis que não tem lance e a gente acompanha. Então a gente coloca eles dentro de uma caixinha lá que a gente acaba fazendo acompanhamento desses imóveis, né? Então, esse imóvel já tinha passado por uns 13 leilões, não tinha recebido lance. E a gente viu, né, que tinha uma oportunidade de a gente fazer um lance abaixo do que estava sendo ofertado, ou do que estava sendo pedido no leilão. Então a gente entrou em contato com a Zuckerman entrou em contato com o credor, a gente fez uma proposta, entrou numa negociação e conseguimos arrematar esse imóvel basicamente abaixo do preço que estava sendo ofertado, né? Vamos falar de números aqui? Sim. Esse imóvel aqui, ele tinha ido para o leilão 3 vezes. Isso. Se não me engano, uma média aqui de 750, 800 mil, 200 mil, por aí. E a nossa viabilidade é que nós vamos arrematar esse imóvel por 650. Isso. Para que nós tivéssemos o retorno que nós desejávamos. Perfeito. E aí fizemos uma proposta, mas foi de 600. A gente começou com 600 mil, obviamente, né, proposta. Começamos com 600 mil e aí veio uma contraproposta e a gente foi negociando e conseguimos fechar, parou tudo no mesmo dia. Foi um tomar lá da cá por 650, então a gente arrematou essa casa por 650 mil reais. Compramos 650 mil com um único lance. Quando eu quero dizer com um único lance, é que como não, já tinha ido 3 vezes para leilão, não tinha lance, nós ligamos para a Zuckerman e falamos, olha, vimos que não tem lance, queremos fazer uma proposta. Tudo bem? Como era venda direta, a Zuckerman falou, ok, fizemos aí 600 mil e fechamos em 650 mil, arrematamos esse imóvel. Perfeito, isso aí. O imóvel ocupado. E imóvel ocupado. E aí,
como desocupamos em 30 dias e como fizemos para chegar no imóvel desse jeito aqui. Então, vou mostrar mais o imóvel aqui, a gente vai responder aqui, inclusive quando tomamos posse, veio por todos os elétrons, né? Veio pra geladeira, né? Tudo, veio nessa geladeira. Os eletrodomésticos que vocês estão vendo aí, a cozinha completa, bancada, tudo o que não tava no imóvel eram os móveis soltos, né? Então virava a casa de cabeça para baixo, que não, o que caía os ocupantes levaram, né? Os antigos proprietários. Mas o que era fixo, assim, a gente acabou comprando, né? Negociando na negociação. Tá amigável, né? De ocupação. Primeira coisa que você precisa fazer quando você arremata o imóvel de leilão extrajudicial. Arrematamos o imóvel, recebemos a ata de arrematação, pagamos o imóvel e imediatamente nós notificamos o ocupante através de uma notificação extrajudicial. Usamos a R online aqui? Sim, a gente usou a R online e eu tinha o contato também. Eu consegui o contato do ocupante pelo WhatsApp. Então eu consegui notificar ele também diretamente pelo Qual ferramenta que você usou para conseguir o contato do ocupante? Você lembra? Foi a corretora de imóveis aqui do condomínio que conseguiu o contato do ocupante. Tá, e aí passou e você me Passou o contato. Né? Entramos em contato. Então, uma coisa que você saber, e eu vejo que é um erro muito comum no mercado de imóvel de leilão, as pessoas muitas vezes esperam o imóvel ser registrado na matrícula para ir conversar com o ocupante. Nós não fazemos isso. Arrematamos, pagamos, recebemos a ata, imediatamente a gente já notifica o ocupante. Por quê? Porque você abre uma negociação. Anota aí, chama MAC. MAC, motivo para abrir uma conversa. Você dificilmente vai desocupar com uma notificação, né? Sim. Desocupa com uma notificação. Sim. Mas a notificação ela serve para quê? Para você ter uma abertura para conversar com a pessoa e aí iniciar um processo de negociação. Foi exatamente o que você fez. Isso. A gente entrou em contato com o ocupante, consegui facilmente o contato dele com a corretora, né? Comecei uma negociação, ele já tinha recebido a carta, então ele já sabia do que se tratava o meu contato. E aí a gente conseguiu começar a abrir, né, essas negociações, assim, desocupação. Ele, inclusive, me convidou para vir aqui conhecer o imóvel, então foi Tomar um café, né? quase tomou café. Quase tomou o café, então eu consegui vir aqui, foi em pouco tempo, em uma semana que a gente arrematou o imóvel, abrimos a negociação e já vim aqui conhecer o imóvel e a gente começou a conversar sobre desocupação. Foi quando você chegou aqui e viu o imóvel no estado que tá pronto, né? Vamos andar aqui para já ir mostrando, falando. O imóvel tá impecável, né? Pronto, né? 100% pronto. Você tem a mostrar então e tem um... Vamos lá, deixa eu ver se tem uma CDL aqui. No modem. Deixa eu ver aqui. O pessoal vai entrar para vocês verem. Mas o imóvel é exatamente dessa forma aqui, todo bem decorado, né? Tudo bem preparado. E quando você entrou, você viu o imóvel exatamente assim, né? Perfeito, exatamente assim. E qual foi o que você pensou? Qual foi a sensação quando você chegou? Quando eu cheguei aqui no imóvel, eu fiz desse jeito. Falei, olha, ou a gente tem problema, ou a gente tem uma solução. ou a gente compra tudo que tem aqui dentro e faz um baita negócio, ou se o cara quiser tirar tudo que tem aqui, a gente vai ter um problema, né? Então, a gente teve que fazer uma negociação super, assim, bem pensada, né, com números, a gente colocou bem na ponta do lápis, assim, tudo que a gente precisava negociar, e a gente tinha total interesse em ficar com tudo que tinha no imóvel, né, todos os móveis planejados que tinha aqui, a gente tinha total interesse em ficar com isso, né. Então, a gente conseguiu fazer a negociação e compramos tudo, né, basicamente. Vamos subir, que eu quero mostrar algumas coisas interessantes, porque é um ponto importante que quando você vai negociar um imóvel extrajudicial, que as maioria das pessoas não sabem, é que os planejados são considerados pertence, imóvel benfeitoripa. Uma grande polêmica aqui de uma negociação de desocupação oridável é que em relação aos imóveis planejados, certo? Sim, total. Porque toda a parte de estrutura do imóvel, ele é considerado como benfeitoria. Benfeitoria acompanha imóvel. Isso. O que não acompanha imóvel, basicamente, é os planejados, né? Nós estamos falando baixo, inclusive, porque os moradores estão aqui, permitiram que a gente fizesse, vocês estão falando um pouco mais baixo. E aí, quando você viu, você falou, puxa, eu tenho a oportunidade de... Você pensou, né? Construir o campo, mas se não comprar ele e levar tudo, isso aqui dá uns 60 dias úteis para poder refazer, reforma e tal. Não, e aí normalmente quando tira um planejado, né, de um que já tá pronto, não fica marca, né, no imóvel, fica problema, fica prejuízo, a gente vai ter que refazer tudo, vai ter que provavelmente refazer parede, né, porque na hora de tirar as coisas não ficam da mesma forma como estavam antes.
Então, a gente teve um cuidado na hora de negociar para que a gente pudesse comprar esses móveis planejados, né? Que era o total interesse nosso. Perfeito. Vou mostrar mais a sua aqui. Só vou mostrar ela por daqui. Bom, aqui são 3 quartos, né? Com suíte, aqui tem escritório. A ideia é mostrar aqui só pra vocês verem como ela tá bem decorado, todos os aspectos aqui, imóvel realmente impecável. Foi dessa forma que a gente arrematou o imóvel. Antes de continuar falando sobre a desocupação, vou deixar aqui embaixo o link da lista de espera da mentoria arrematador. Se você quiser aprender a fazer isso ou fazer parte também do grupo de arrematadores, é só você clicar aqui embaixo e se inscrever para a próxima turma que vai acontecer em breve. Clica aqui e não perde essa grande oportunidade. E o grande ponto da desocupação, que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender, é que existe uma diferença entre benfeitoria e pertence, certo? Sim, sim. E o ponto de discussão é sempre os planejados, né? Sempre. Por quê? Porque tudo que você tem a ver com piso, teto, instalação elétrica, hidráulica, tubulação, tudo isso é estrutura. Sim. Isso é benfeitoria. Benfeitoria acompanha imóvel. Mas por lei, o planejado é pertence. Então quando você bateu o olho, né, que você viu tudo isso aqui, inclusive eu vou colocar algumas imagens lá da parte superior, que tá toda planejada, né? Toda pronta. Banheira ali de hidromassagem, suíte, todas as... Closet, Não. tudo. A parte de cima tá simplesmente impecável. Os banheiros todos 100% prontos, todos planejados. Quando você chegou, você subiu lá e você viu tudo isso. Sim, Você permitiu que você visse. sim, sim. Eu fiz uma vistoria completa no imóvel junto com ela. E aí você pensou, aqui de duas uma, né? É. Ou A gente tem um problema ou uma solução. vou ter um trabalho gigante pra deixar igual como tava, ou eu negocio isso daqui. Exatamente, é isso. E aí, conta como foi essa estratégia, como foi a conversa lá. Então a gente conseguiu conversar muito bem com o ocupante, né? Ele muito ciente de toda a situação, né? A gente tem uma técnica, né, para conversar sobre esse assunto, né, com os ocupantes. Então a gente elucidou, né, toda a história, tudo que aconteceu e por que isso estava acontecendo. E a gente conseguiu, de uma maneira super tranquila e suave, fazer uma negociação para comprar tudo que tinha no imóvel. Né? A gente usa essa estratégia justamente para poder possibilitar que o ocupante saia com um recurso, né, no bolso, para poder dar entrada no outro imóvel, para poder alugar, para poder, enfim, dar um pontapé inicial em um outro local, né? Então, é uma estratégia muito forte que a gente usa, comprar o que faz sentido pra gente. A gente não compra o que não faz sentido. O que faz sentido a gente compra. Então, e a gente paga um preço bom, o ocupante quer sair. É porque não tem pra onde o ocupante levar. Isso aqui é Exato. muito importante, né? Quando você vai negociar, as ocupantes, não, mas eu vou levar embora. Mas planejado, se é planejado, ele foi feito para este imóvel. É então isso. não tem muito para onde a pessoa levar. E aí existe aqui uma margem de negociação interessante para nós, né? Sim. Que é o que geralmente a gente faz, né? Assim, a gente faz aqui uma proposta um pouco mais baixa. A gente faz uma avaliação, né? A gente faz uma avaliação mais ou menos de quanto que esses móveis valem, né? Quanto que esses planejados eles têm valor, com as pedras, com tudo que a gente tá comprando, e a gente faz uma proposta abaixo de mercado, porque já tá usado, né, Bruto? Vários fatores, né? Então a gente usa essa estratégia, né? E a gente conseguiu negociar super bem esses planejados aqui, foi uma negociação muito boa, e tudo isso não também só para facilitar a desocupação, mas facilita demais a nossa venda, a valorização do imóvel, liquidez, tudo que envolve... É a estratégia do semi-imobiliado, né? Exato. É a estratégia de a pessoa entrar e falar, puxa, só preciso colocar geladeira, mesa, cama e tá tudo certo. É isso. É o que traz a liquidez pro ativo. É um posicionamento, né? Quando a gente entra, arremata o imóvel, a gente já pensa em como que a gente vai sair dessa arrematação, como que a gente tem que posicionar o imóvel. E nesse cenário, nessa situação dessa casa em específico, os planejados faziam toda a diferença na liquidez que a gente gostaria de gerar para o imóvel. Quando você vê aqui, quanto você, pelo seu cálculo, tinha de planejados, e não só de planejados, mas toda a estrutura do imóvel aqui, né? Em valores? Valor. Então, pelos meus cálculos, tinha em torno de uns 200, tem, né? Daqui, em torno de uns 250 mil reais. Se eu fosse
fazer novamente, se ele tirasse tudo e eu tivesse que refazer, iria gastar uns 250 mil reais. Fora o prazo. Total, fora o prazo, só o valor, né? 250 mil. Quanto que nós pagamos aqui? 120. 120 mil reais. Então, praticamente 50% de desconto. Fora o estresse de ter que instalar e etc, etc. Exato. Então, 120 mil. Pagamos 650 mil no imóvel, com lance único. 120 mil, tomamos posse. E em tempo recorde. Para um imóvel disso aqui é um tempo recorde. Porque outra coisa importante, né? Geralmente é mais fácil você desocupar imóvel de mais baixo valor do que um imóvel de alto valor. Sim. Geralmente. Porque o imóvel de baixo valor, a pessoa geralmente investiu pouco recurso financeiro no imóvel propriamente dito. Então, ela às vezes não tem imóvel muito planejado, se foi pouca coisa. Ela não tem um apego, Não tem um apego, não é um imóvel muitas vezes que já está há anos, geralmente, né? Quando você pega imóvel de mais alto valor, geralmente tem apego sentimental. Sim. Teve investimento, muitas vezes, no imóvel. Muito investimento no imóvel. Geralmente a pessoa não quer mudar de padrão de vida. Sim. Porque uma pessoa que tem imóvel pequeno, ela consegue ir para um outro imóvel pequeno com um aluguel baixo. Uma pessoa com um imóvel grande desse aqui, ela não consegue manter o padrão. Então ela vai se diminuir, né? é muito mais doído para ela perder isso do que uma pessoa de valor de imóvel menor, né? Certeza. Então é mais difícil, né? Eu diria que é um pouco menos simples você desocupar com velocidade um imóvel desse tamanho. Sim. E você fez com maestria, né? Deu certo. Graças a Deus. E até a gente arrematar e ocupar o imóvel, ou vender o imóvel? Não, até ocupar. Até ocupar, foi em torno de uns 30 dias. A gente arrematou o imóvel, negociou, eles pediram 20, em uma semana a gente conseguiu vir aqui negociar e 20 dias eles desocuparam. Então, em 30 dias a gente tava tomando posse. A gente arrematou dia 1º de novembro, dia 30 de novembro a gente tomou posse do nosso. E aí, gente, é fácil vender um imóvel. É mais fácil vender um imóvel do jeito como tá. Obviamente, né? Por quê? Porque ele passa a ser um ativo desejado, tá praticamente pronto. E aí fizemos uma estratégia de venda aqui rápida, né? Sim. Rápida, né? Colocamos exclusividade em uma imobiliária por um certo tempo, né? Porque justamente foi a própria corretora que nos auxiliou, né, a tomar posse do imóvel, a conseguir o contato junto com o ocupante que tinha, né, o contato com ele. Por essa troca, né, por essa parceria, né, mútua que a gente teve ali, a gente conversou e falou, não, vamos dar 30 dias de exclusividade na venda do imóvel, justamente por toda a ajuda que ela deu. Então, é um ganha-ganha, né? E aí o imóvel, nesse período de dezembro, né, que era um dos períodos muito melhores do ano, né, para vender imóvel ali, até as festas de fim de ano, a gente colocou exclusividade no imobiliário, mas acabou não sendo vendido, né? E aí virou o ano, a gente trocou, né, colocou em outras imobiliárias também, e aí em tempo recorde, em 4 meses ele foi vendido. E uma coisa interessante também é que enquanto o Guilherme tava negociando, né? Se o Guilherme saía no carro, me ligava e falava assim, o cara quer tanto, não fechava não. E a gente fez essa negociação, então é importante que você também faça sempre com algum parceiro, você esteja um ambiente para fazer isso, por isso que tem a mentoria, por isso que tem o GA, então você consegue trocar ideias, às vezes você tá aqui no calor da emoção, você sai, alguém te traz mais pra razão e você toma uma decisão mais racional a respeito da negociação. Perfeito. Trabalhamos esse imóvel, arrematamos ele em novembro, e aí entrou no meio do caminho uma oportunidade de negócio. Permuta, que aqui no Sul se fala dação, né? Dação. Lá em São Paulo a gente fala permuta, né? Dação. E entendemos que faria sentido, né? Sim, fez sentido. Fizemos então uma dação aqui, uma permuta. Pegamos um apartamento. Isso. Que estava impecável, né? Sim, perfeito. O apartamento estava perfeito. Quem deu a dação, né? Um arquiteto. Então o apartamento ele estava realmente muito, muito bem decorado e construído, né? Super cuidado. Pedi ao editor colocar algumas imagens. A gente tem umas imagens ali do apartamento para vocês verem o apartamento que a gente pegou. E aí, o tempo recorde, vendemos o apartamento 15 dias. 15 dias. Porque assim, né? Vamos lá, a nossa opção sempre não é pegar uma dação, mas a gente é do mercado imobiliário. Sim. A gente tá dentro do mercado imobiliário, é uma coisa que as pessoas precisam entender. A nossa cabeça ela não é fechada, né? A gente tem a cabeça aberta para as oportunidades que aparecem. Surgiu uma oportunidade de negócio, a gente normalmente não pensa muito antes de pegar uma dação, pegar uma permuta, mas nesse caso fez muito sentido porque a gente estava pegando por um preço muito bom e a gente via que a gente poderia trazer liquidez para o nosso investimento. Então a gente estava pegando por um preço bom, que a gente poderia colocar um preço bom no apartamento e vender rápido, e foi exatamente isso que aconteceu. Então é basicamente estratégia de negócio, a gente colocou em prática tudo que a gente sabe sobre o mercado imobiliário,
tudo que a gente sabe sobre investimento e deu super certo. Perfeito. Nós arrematamos 350, pagamos 120 mil aqui para tomar posse, pagamos ITBI, pagamos meloeiro, pagamos custas cartorárias, Sim. né? Não tivemos reforma, foram 120 mil de compra. E vendemos esse imóvel por R$1.250.000, Exato. certo? Isso. Pegamos na permuta aqui um apartamento, Isso. certo? Exato. E vendemos o apartamento em 15 dias. Toda essa transação aqui durou aproximadamente 6 meses. Isso. 6 meses. E recebeu. A gente vendeu o apartamento em 15 dias e, ao mesmo tempo, vendeu a diferença da venda do apartamento, os compradores da casa deram em financiamento, né? Então a gente recebeu já todo o montante de recurso aí. Só para resumir para vocês, isso deu R$200 mil de lucro, que significa por volta de 23% em 6 meses. 200k de lucro em 6 meses, imóvel de leilão. Um único lance, desocupação em 30 dias, compramos tudo isso, fizemos permuta, vendemos apartamento, que ainda isso deu em 6 meses, R$200 mil de lucro. Isso tem aos montes no mercado, né, Guilherme? Muito. Isso tem aos montes de mercado. O mercado de imóvel de leilão é um dos maiores mercados que tem dentro da porta do imobiliário. Só em 2024 foram mais de 200 mil leilões que aconteceram, dos quais 15% foram arrematados, então tem muita oportunidade, como esta daqui. Como imóveis mais baratos, como imóveis mais caros, arrematamos vários outros imóveis, inclusive no Rio de Janeiro, um que vale quase 2 milhões, arrematamos em Pardinha, também no interior de São Paulo, Goiânia. Então assim, Brasil inteiro, se você quer saber mais sobre isso, então clica aqui embaixo, se inscreve na próxima turma da mentoria, lá que nós ensinamos, e aqui no canal também, muitas coisas. E em breve teremos um próximo GA, né? Com certeza. Um próximo GA. Vamos abrir. Normalmente a gente abre 2 por ano, né? Sim. A gente abriu um GA no começo do ano e a ideia é abrir até o final do ano mais um. Então, se você tem interesse e quer participar, se inscreve aqui embaixo para você poder ter acesso e acompanhar, porque os cotistas nos acompanham, né? Com certeza. Eles estão lá, vê quando desocupa, compartilha conosco, uma forma de você poder ter proximidade no mercado, de profissionais que já estão há mais tempo, pode trazer para você altíssimos resultados. Tá aqui, molde de leilão, você multiplicar patrimônio, você alcançar a liberdade, até se fazer uma transição de carreira, construir várias pontes de renda. Nossa. Você sai desse mercado? Não. Nunca. Mas nem pensar. Imagina qual é o mercado que dá 23% em 6 meses. Isso não existe. Não existe. Olha, vai anualizar essa rentabilidade e dá 40%, 50% no ano. Não é. E não é só pela rentabilidade, mas pelo tipo de ativo, né? É um ativo de altíssima segurança. Faz uma reflexão pra gente fechar aqui. Se você for fazer empréstimo no banco hoje, qual que é o único ativo que o banco aceita como garantia? Não é carro, não é Bitcoin, não é ação. Ah, mas o banco aceita alguma renda fixa de forma limitada, imóvel, pode ter certeza que o CRIV é baixo. É um ativo de segurança. Gui, obrigado mais uma vez. Eu te aguardo no próximo. Vamos, tá feito sempre. Deus abençoe e te vejo no próximo vídeo. Valeu.